Após decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido. Saiu da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde estava preso desde 22 de novembro. Foi mandado para Papudinha, como é conhecido o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que fica dentro do complexo penitenciário da Papuda. A decisão de Moraes vem em meio a inúmeros pedidos da defesa por prisão domiciliar e reclamações de aliados do ex-presidente. Na decisão, Moraes diz que na nova cela de 64 metros quadrados, Bolsonaro terá mais espaço, poderá receber mais visitas e até fazer fisioterapia. Mas o ministro também aproveitou para rebater críticas. Listou 13 benefícios que Bolsonaro tinha como presidiário na PF. E destacou que ele vive em condições privilegiadas diante do cenário do sistema prisional brasileiro. Olá, comunidade CL, seja bem-vinda a mais um episódio do Em Detalhes. Hoje comigo, César Calejon, com a impossível missão de substituir a minha queridíssima Gabi Varela. Não se preocupem, ela estará em breve de volta com vocês. Vocês sabem, o videocast Em Detalhes, todo dia a gente trabalha matemática, a gente mergulha e explora essa temática a fundo. Hoje eu tenho a honra de receber a advogada doutora Damares Medina para a gente falar a respeito da mudança de endereço do Jair Bolsonaro. Como vocês sabem, o Bolsonaro foi transferido da sede da PF, da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, para Papudinha. Esse é o nosso tema com a doutora Damares hoje. Doutora Damares, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-la no Em Detalhes. Eu que agradeço, César, agradeço a todos e é sempre um privilégio comentar aqui os últimos passos do processo que envolvem os desdobramentos do 8 de janeiro. Perfeito. Doutora, quero começar já avaliando, pedindo uma avaliação para a senhora, que a senhora avalie essa mudança, essa deliberação do ministro Alexandre de Moraes, mandando agora o Bolsonaro para Papudinha. A gente sabe que houve reclamações, né, considerando por parte dos filhos, dos familiares, dizendo que o ar-condicionado fazia muito barulho, que ele não conseguia descansar. Como é que a senhora avalia essa deliberação do ministro Alexandre de Moraes nesse momento? Nós precisamos analisar esse último ato decisório do ministro Alexandre de Moraes em contexto de todo o processo decisório do núcleo crucial do 8 de janeiro e do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se nós fizermos uma breve retrospectiva, ele vinha, primeiro, usando a tornozeleira. Diante do descumprimento de algumas medidas cautelares, essa prisão foi reforçada para um recolhimento domiciliar e ele vinha, mesmo depois da condenação, cumprindo pena em regime domiciliar, regime fechado domiciliar. Diante de uma danificação da tornozeleira, ele foi recolhido para a sala da Polícia Federal. E, seguida a essa disciplina, né, que é atípica, né, vejam bem, quando um réu é condenado, e foi assim também com os outros condenados do núcleo crucial, ele é recolhido ao estabelecimento prisional. No caso do ex-presidente, em função do estado de saúde dele, já havia uma flexibilização dessa medida, que seria a primeira, imediatamente após o trânsito em julgado da condenação penal. Então, ele foi recolhido para a sala da Polícia Federal aqui e, diante de sucessivas reclamações, né, ida para o hospital, requerimento do Conselho Federal de Medicina para fazer uma perícia no estado de saúde dele, pedindo uma Smart TV que pudesse acessar YouTube, reclamando do ar-condicionado que não deixava dormir, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente recolheu ele para o regime prisional, que era uma medida meramente administrativa, que deveria já, desde o trânsito em julgado, ter sido operada, mas que estava sendo flexibilizada por conta desse estado de saúde. É interessante notar também que o Procurador-Geral da República, o ministro Paulo Gonet, ele concordou
concedeu, né, o pedido da senadora Damares Alves de fazer uma vistoria, uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na sala do Estado-Maior que ele está recolhido na Papudinha. Então, é todo um cuidado para que o cumprimento da pena em si não viole direitos e garantias fundamentais, dado o estado de saúde fragilizado do ex-presidente. Qual que é o lado positivo disso tudo? Lança luzes sobre o sistema carcerário e prisional brasileiro, né? Principalmente num quadro no qual esse ex-presidente teve uma postura até um pouco de descuido com a época da pandemia em que pessoas morriam e que tinham dificuldades de saúde e sofriam até dificuldades respiratórias. Agora nós vemos essa figura política se apegando à fragilidade da saúde, à fragilidade do corpo para obter um tratamento prisional mais benéfico. Então, nós vamos ter essa visita da senadora Damares Alves, os advogados do ex-presidente já entraram também com pedido de prisão domiciliar, e tudo com foco nesse estado de saúde. Sempre lembrando que a prisão, ela não é um castigo em si, ela é uma punição, uma sanção disciplinar, mas todos os presos no Brasil, e aí nós podemos até fazer recorte de raça, econômico, de gênero, mas todos os presos têm direito a uma prisão digna, ao cumprimento de sua pena em condições de dignidade, não apenas o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Perfeito. Doutora, a senhora que é uma jurista muito experiente e lida com isso há muito tempo, todos os dias. Até esse ponto, a senhora vê alguma arbitrariedade que tenha sido cometida na condução desse processo? Vejam bem, né, nós temos que analisar o processo com uma postura principiológica. É claro que questões estruturais acerca da competência do ministro Alexandre de Moraes, da competência do Supremo Tribunal Federal e da competência penal originária do Supremo, alguns aspectos sobre suspeição, como que o ministro, que é ao mesmo tempo vítima, ele é também o instrutor ou o órgão decisor do processo, mas todas essas questões foram superadas pelo julgamento colegiado do Supremo Tribunal Federal, que aqueceu, que confirmou a competência do ministro Alexandre de Moraes, a ausência de suspeição. Mas é importante, César, nós lançarmos olhos para a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Nós estamos falando de uma Suprema Corte, cuja atribuição fundamental é a guarda da Constituição. A partir do momento em que o funcionamento do tribunal é deslocado para o exercício de uma competência penal, nós temos, numa perspectiva estrutural, uma certa disfuncionalidade do que seria um tribunal constitucional, do que seria uma corte constitucional. E nós estamos em 2026, em ano eleitoral. O Supremo Tribunal Federal, além dessa competência penal originária, ele exerce também uma competência eleitoral e o controle de constitucionalidade. É um tribunal que julga 100 mil processos por ano, são apenas 11 ministros. E hoje nós temos um dado interessante que tramitam no Supremo Tribunal Federal 5.027 inquéritos. Né? Para quem nos assiste, o inquérito é a fase preliminar de uma ação penal. Toda ação penal, como nós tivemos das invasões do 8 de janeiro e do julgamento do núcleo crucial e dos demais núcleos do 8 de janeiro, ela inicia com um inquérito que é aberto pelo Procurador-Geral da República, no caso dessa competência penal originária, e havendo indícios, a instrução é feita pela Polícia Federal, havendo indícios da materialidade, oferece-se a denúncia e o Supremo aceita a denúncia e abre a ação penal. Então, nós temos um tribunal que tem mais de 5 mil inquéritos, né? Já estamos no número 5.027. Então, é importante que nós reflitamos no futuro sobre a funcionalidade dessa competência penal originária e um possível congestionamento, né, até da função de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal e fragilização também. Os ministros acabam pagando um preço por essa exposição de um julgamento penal com alta densidade política. Perfeito. Damares, algumas pessoas, alguns bolsonaristas, ao encontro disso que a senhora acabou de elucidar, alguns bolsonaristas estão dizendo que existe um clima de confronto institucional, de conflito entre os poderes e que essa deliberação do ministro Alexandre de Moraes agravaria esse cenário. Como é que a senhora avalia isso? A senhora acha que esse é o caso? A senhora não vê isso dessa forma? Eu gostaria de lhe ouvir a respeito dessa colocação.
Atualmente, nós temos uma perspectiva de um constitucionalismo colaborativo, o que significa uma certa revisitação àquele modelo russoniano de separação funcional e estrutural dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Hoje em dia, as democracias modernas, elas veem os poderes atuando de uma forma colaborativa, com um diálogo entre os poderes. Então, essa ideia de tensão, ela é própria de um constitucionalismo e de uma democracia heterodoxa como a brasileira, né? Os nossos conflitos são muito intensos, a nossa sociedade é muito heterogênea e o nosso constitucionalismo acaba sendo reflexo disso. Como o Supremo Tribunal Federal acaba atuando nessas três frentes, né? Competência eleitoral, competência penal originária só de membros de poderes, né, como o presidente, os membros do Congresso Nacional e o controle de constitucionalidade, acaba havendo uma ampliação de uma agenda que passa a imagem de um tribunal que faz praticamente tudo, que pode tudo, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Uma vez proferida uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, nós vemos reações do Congresso Nacional, nós tivemos, por exemplo, em 2025, o dobro do número de iniciativas, de projetos de lei, iniciativas legislativas, com o objetivo de disciplinar possibilidades de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui também no nosso presidencialismo um modelo no qual o Poder Executivo ele exerce uma certa captura do Supremo Tribunal Federal. Como é que isso se dá? Mediante a indicação sucessiva dos advogados-geral da União para o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos a primeira vez com o ministro Gilmar Mendes, que era advogado-geral da União, depois o ministro Dias Toffoli, depois o ministro André Mendonça, depois a indicação do advogado pessoal do presidente da República e depois a indicação do ministro da Justiça. Então, isso numa configuração de um órgão colegiado de 11 ministros provoca uma aproximação, e agora o Jorge Messias, né, que vai ser o próximo ministro ainda não sabatinado, provoca uma aproximação do Supremo Tribunal Federal ao Poder Executivo, que pode causar conflitos e tensões quando a agenda política do Executivo não está necessariamente confluindo com a do Legislativo. E aí o Supremo acaba atuando como um estabilizador flutuante às custas da sua própria legitimidade, da própria estabilidade das suas decisões. Então, para quem olha de fora, né, podemos falar em conflito, em tensão, no bojo do processo do núcleo crucial, esse recolhimento para o estabelecimento prisional, ele é natural, decorrente da condenação, do trânsito em julgado, e o que havia antes era uma excepcionalidade dessa pena sendo cumprida ou em regime domiciliar ou na sede da Polícia Federal. Então, em uma perspectiva normativa e procedimental, não tem um teor de escalar eventual tensão entre os poderes, a simples mudança do local em que essa pena está sendo cumprida. O ministro Alexandre de Moraes até usou uns termos assim, um pouco alegóricos em sua decisão, né, ao falar que cumprimento de pena não se dá em estabelecimento hoteleiro, não se trata de uma colônia de férias, são cores e tintas que nós até podemos considerar exageradas, exacerbadas, né? Mas numa perspectiva formal, só se deu de fato o cumprimento da pena como os demais condenados estão fazendo na Papuda. Uhum. Damaris, tem uma questão de caráter muito técnico que as pessoas sempre me perguntam, eu quero aproveitar essa oportunidade com alguém que entende tanto desse riscado para esclarecer. As pessoas me perguntam como funciona um eventual processo de progressão de regime ou de diminuição de pena, a partir de quando ele pode pleitear o que quer que seja e como é que isso possivelmente interfere no cumprimento da pena do Jair Bolsonaro, que é de 27 anos, né? É sempre a partir de 1/3 de cumprimento em regime fechado ou em regime domiciliar, no caso de condições excepcionais, como houve, por exemplo, o ex-presidente Collor e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro estava cumprindo. Nós temos várias possibilidades de redução desse 1/3 de férias, sempre lembrando a quem nos assiste que a pena, o recolhimento ao estabelecimento prisional não pode ser um fetiche, como se fosse uma absolvição, né? Ela tem um caráter simbólico, é uma das ações mais ingerentes do Estado na vida privada do cidadão, né? Então nós temos a perda da nossa liberdade, uma constrição muito grave, né? Depois da prisão nós só temos mesmo as multas pecuniárias, as penas de trabalho voluntário. Então nós sempre temos que ver
o cumprimento numa perspectiva humanitária, né? Trata-se de um idoso com condições de saúde debilitadas, então a partir de 1/3 do cumprimento ele pode começar a pleitear essa progressão. Mas é importante também nós levarmos em consideração a atitude do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro enquanto estava em regime domiciliar de cumprimento de pena. Por quê? Porque a progressão de regime, ela não é um direito subjetivo do condenado. Ela é uma prerrogativa que você adquire com base na confiança que você constrói com o Estado de que você vai efetivamente cumprir essa pena. Então, quando ele está em regime domiciliar e tenta romper a tornozeleira eletrônica, é como se essa confiança de que efetivamente o réu vai cumprir, porque o que é a progressão? É regime semiaberto, né? Ele sai durante o dia e volta à noite. Se essa confiança é quebrada nos elos anteriores de cumprimento, pode ser que esse regime, essa progressão não se dê de forma automática. Então, toda essa vida pregressa, desde a condenação, desde a tramitação do inquérito, da ação penal, de descumprimento de medidas menos restritivas, pode ser levada em consideração na hora de se decidir sobre a progressão ou não do regime para semiaberto, a partir de 1/3 de cumprimento da pena. Perfeito. Ao encontro disso que a senhora propõe também, a gente sabe que o Jair Bolsonaro usou um ferro de solda para tentar remover a tornozeleira. A conversa foi que talvez ele achou que houvesse algum tipo de escuta dentro da tornozeleira. O fato prático é que ele usou um ferro de solda para tentar burlar a tornozeleira. A senhora acredita que esse foi o motivo principal para que, por exemplo, ele não tenha direito a uma prisão domiciliar? Ou a senhora acredita que, de qualquer forma, dada a natureza e a gravidade dos crimes, isso já não seria possível? Como que a senhora avalia isso? Eu avalio essa tentativa de rompimento da tornozeleira como catalisador, o propulsor desse recolhimento em regime prisional. Efetivamente, nós temos precedentes no Brasil de outros condenados em situação de saúde similar à do ex-presidente que cumpriram pena em regime domiciliar, não só em processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, mas no próprio Rio de Janeiro, na Justiça Federal, em várias instâncias no Brasil. Nós temos, de fato, esse recorte de que o direito penal e as condenações, elas não são cumpridas de forma isonômica para todos os condenados. Temos aí um recorte muito grande de posições sociais e posições econômicas. O fato é que o ex-presidente cumpria a pena em regime domiciliar e tudo indicava, dado esse histórico do Supremo Tribunal Federal, que sempre, desde o início, o ministro, o relator Alexandre de Moraes, foi muito comedido nas medidas cautelares e no cumprimento de suas decisões. Tanto que, vou voltar a lembrar, começou com uma proibição de usar redes sociais, de dar entrevista. Descumprida essa decisão, regime domiciliar fechado. Só quando a tornozeleira é danificada com ferro de solda, houve realmente essa restrição e o recolhimento do ex-presidente para a sede da Polícia Federal. Então, se não tivesse havido essa quebra de confiança, porque o regime domiciliar ele pressupõe que o réu, o condenado, ele goza da confiança do Estado e não vai tentar fugir, o que é um crime, né? Você tentar impedir um cumprimento de uma condenação. A quebra dessa confiança efetivamente catalisou não só o recolhimento para a sede da Polícia Federal, mas o próprio trânsito em julgado do processo. Havia ainda uma discussão sobre o cabimento ou não de embargos infringentes, né? Parte da doutrina entendia que precisaríamos pelo menos de 2 votos acerca do mérito da questão absolutórios, nós só tivemos 1, mas isso era uma questão em aberto, havia um precedente forte do ministro Gilmar Mendes reconhecendo a divergência simples de um só como fato gerador de um recurso de embargos infringentes, mas esse incidente do final de semana e alguns movimentos sobre uma possível fuga para as embaixadas efetivamente catalisou esse recolhimento para a Polícia Federal e agora essas reclamações constantes, um agravamento ainda maior e o recolhimento para a Papuda. Perfeito. Doutora, sobre a saúde
do Jair Bolsonaro, me parece que esse é um aspecto central e eu gostaria de lhe ouvir, porque aí eu estou fazendo uma suposição e eu gostaria de saber se a senhora concorda ou discorda. Me parece que todos os magistrados envolvidos nessa questão estão muito atentos para garantir a saúde do Jair Bolsonaro, que foi julgado, condenado e preso, mas que é uma liderança política que, para todos os efeitos, ainda tem um nível de capital político. Me parece que existe todo um cuidado ao redor dessa questão para que ele eventualmente não morra na cadeia, para que se qualquer tipo de situação se apresentar, ele seja atendido prontamente. A senhora acha que esse é o caso? Essa é uma dimensão absolutamente fulcral de como esse processo está sendo conduzido? Desde o início e central, de uma forma muito transparente e evidente, né? Nós podemos até pensar numa perspectiva de que o Supremo não tem a intenção de produzir mártires. Ninguém quer que o ex-presidente, né, venha a falecer numa situação adversa, mas o fato é que, quando se comete um crime, se é condenado, se você está sobre um Estado democrático de direito, se esse processo foi encaminhado de acordo com as regras e as regras do jogo vigente, é um equilíbrio muito instável para o Supremo dar conta, né? Porque, digamos, acidentes acontecem, as pessoas podem morrer todo dia. O fato de você estar sob a custódia do Estado não deixa de gerar uma certa responsabilidade no que diz respeito ao cumprimento dessa pena. E aí, nesse caso, César, a gente tem uma situação atípica de que é o Supremo Tribunal Federal cuidando de todas as etapas do processo, desde o inquérito, da denúncia, do recebimento da ação penal e agora da execução da pena. Né? Nós temos aí juízes de execução que poderiam estar responsáveis pelo encaminhamento desse processo após o trânsito em julgado. Né? Então, nós temos a figura de um super-ministro, de um super-juiz, de um super-relator que custodia, que orienta e coordena todas as etapas do processo numa relação muito umbilical. Então, nós podemos até discutir sobre um aspecto de concentração de poder numa perspectiva da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes, mas o fato é que é um condenado, com sentença penal condenatória transitada em julgado e que tem um estado de saúde debilitado. Os ministros, como um todo, e toda a primeira turma, e o próprio ministro Alexandre de Moraes, desde o início, têm sido muito atentos a esse estado de saúde, mas é importante que nós, como cidadãos, inclusive os eleitores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, possamos encarar esse capítulo, né, da nossa democracia de uma forma isonômica. Ele é um condenado como outro qualquer e está cumprindo a sua pena, o que significa que ele vai se ver quites com a justiça, isso é importante, é uma dimensão também democratizante, né, do nosso constitucionalismo. Né? É para isso que existe o regime penal, é para isso que existe o sistema carcerário, e numa perspectiva de igualdade, todos são iguais perante a lei, né? Tomadas, é claro, todas as precauções para que não haja um descuido, uma desídia, o que evidentemente não tem acontecido, porque todos os olhos, câmeras e espectadores estão sobre esse processo desde o início. Uhum. Damaris, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, mas eu quero te fazer uma última pergunta, três minutos para a tua resposta, para a gente fechar, que é o seguinte: a gente sabe que as nossas instituições, as instituições humanas, elas funcionam basicamente como os próprios seres humanos. A gente precisa aprender com os nossos erros para então ser capaz de reformular processos mais adequados. Com base no que você acompanhou, não só desse processo do julgamento do Jair Bolsonaro, mas desde a ascensão do bolsonarismo ao longo dos últimos 10 anos, o que a senhora diria que a gente pode aprender enquanto instituição, eu digo especificamente na sua área, na área jurídica? O que a gente aprendeu nesse processo? É importante, numa perspectiva do desenho institucional, né, e as instituições, elas refletem os seus integrantes, mas elas também são fruto de sua arquitetura institucional. E na arquitetura do contencioso constitucional e do controle de constitucionalidade brasileira, algumas questões precisam ser encaradas numa perspectiva horizontal, né, de horizontes para possíveis aperfeiçoamentos. E eu sempre gosto de fazer uma analogia com a Suprema Corte dos Estados Unidos,
Por quê? Porque o nosso modelo de controle de constitucionalidade, de indicação de ministro da Suprema Corte, seguiu muito a Suprema Corte dos Estados Unidos. E quando o Trump foi processado por crime fiscal, a Suprema Corte dos Estados Unidos ela foi chamada a se manifestar sobre a possibilidade ou não do Trump concorrer às eleições. E eles adotaram uma postura minimamente interventiva, no sentido de que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não pode tutelar em quem o cidadão pode votar. Aqui no Brasil, nós vemos um movimento oposto desde a Lava Jato, né, que foi aquele movimento excepcional do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a prisão antes do trânsito em julgado, reviu-se pouco tempo depois esse posicionamento. Então, nós vemos uma Corte Constitucional que acaba comprometendo a estabilidade do seu próprio precedente, né? Então, o fato de o Supremo e do Poder Judiciário ter essa ingerência no mosaico político, né? Porque quando o Lula é declarado inelegível, quando ele é preso, automaticamente abre-se caminho para a eleição do Bolsonaro. Agora nós vemos o mesmo movimento em sinais trocados. É claro, com um agravamento. E por que se agrava? Porque sempre que os acordos são feitos, a gente paga um preço. E se esses acordos não seguem regras estritamente democráticas, a gente sabe como ele começa e não sabe como termina. Então, em uma perspectiva política, que não é minha área, mas até jurídico-constitucional, pode ser que esse ativismo da 13ª Vara de Curitiba e essa omissão do Supremo, né, porque na época, hoje ele concentra tudo, talvez colhendo lições da Lava Jato, que teve todas as suas fases praticamente anuladas, né? Nós temos aí, inclusive, uma perspectiva da justiça como serviço público, né? Quem paga tudo isso? Então, nós temos uma democracia recente, temos resistido a ataques violentos na sede dos poderes e vamos aprendendo com erros e acertos. O importante é que houve a condenação, a mensagem foi passada, uma dimensão pedagógica, né, de que não se brinca com o atentado à democracia e às instituições, e nós vamos construindo o nosso caminho democrático ao nosso modo, como tem que ser. Doutora Damares Medina, muito obrigado. Sempre um prazer falar com a senhora. A gente sempre aprende demais com toda a sua propriedade, eloquência, com tudo que a senhora traz para o debate público, traz para a mesa. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço, César. Um excelente dia a todos. Até mais. Obrigado. Um abraço, querida. Tchau, tchau. Gente, e vocês sabem que entramos em um ano decisivo para a democracia brasileira e, mais do que nunca, estar bem informado é fundamental. Pensando nisso, o ICL promoveu a maior pesquisa de opinião já feita no Brasil. É, isso mesmo. Entrevistamos mais de 10 mil pessoas de todo o país com os métodos mais avançados de pesquisa para descobrir a verdade sobre como pensam os brasileiros. De feminismo à segurança pública, de política à religião, um verdadeiro raio-x da mente dos brasileiros que irá revelar as prioridades para esse ano de eleições decisivas. E já te adianto o seguinte, ó, que os resultados vão te surpreender, tá? Vamos compartilhar todas essas revelações numa super live de lançamento. Anota aí, ó, dia 22 de janeiro, quinta-feira, tá? 22 de janeiro, quinta-feira, 8 horas da noite, com o nosso querido Edu Moreira, com o professor Castro Rocha, com a Tati do Paraisópolis, Luiz Eduardo Soares, o Gessé Souza e o Lula, o nosso Lula, Luiz Costa Pinto. Garanta já sua vaga agora, gente, ó, icl.com.br/pesquisa. Gente, é super fácil, não leva assim 30 segundos para fazer essa inscrição. Vai agora, não deixa para depois não. icl.com.br/pesquisa. Essa não é apenas uma pesquisa, é uma revolução na forma de pensar o Brasil. Vocês não podem perder, tá bom? Por hoje é só, o videocast em detalhes fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com vocês a partir das 10h30 da manhã. Gabi Varela já deverá estar de volta assumindo a posição dela aqui com vocês, tá bom? Eu fico por aqui, beijo grande para vocês, até o próximo encontro, tchau, tchau. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora
Débora Maganha votar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.